Olá, eu sou o professor Felipe e nós vamos ter uma videoaula de Geografia para o 8º ano. O tema desta aula são os sistemas econômicos. Então nós vamos evidenciar os dois principais sistemas econômicos vigentes no mundo hoje, o sistema capitalista e o sistema socialista. Vocês podem acompanhar a matéria e todo esse material montado através do livro didático, a partir da página 42. O capitalismo, ele é então o sistema econômico predominante no mundo hoje, ou seja, ele está presente, ele é desempenhado então pela maioria dos países do mundo. Alguns aspectos que vale destacar sobre o capitalismo inicialmente. Então, os países que adotam esse sistema possuem então uma boa camada da sua sociedade de trabalhadores. Esses trabalhadores, então, eles vendem a sua força de trabalho em troca de um salário. Em contrapartida aos trabalhadores, nós temos, então, uma outra camada da sociedade no mundo capitalista, que são os proprietários dos meios de produção. No caso, são os donos de terras, os donos de fábricas ou os donos de empresas. Esses, então, contratam os trabalhadores para produzir produtos, mercadorias ou prestar serviços, né? O objetivo de toda fábrica, indústria, empresa é a obtenção de lucro, né? A reprodução do capital. Capital, então, é sinônimo de dinheiro. E toda empresa, fábrica, indústria, ela pretende, então, capitalizar, ou seja, acumular capital, acumular dinheiro, acumular lucro. Nessa imagem, então, a gente pode observar, então, né, um momento de manifestação, então, de professores, né, reivindicando melhores salários, né, na frente da prefeitura da cidade de São Paulo, né. Lembrando que os professores, no caso, nesse exemplo que o próprio livro está nos trazendo, então, eles são trabalhadores, eles vendem a sua força de trabalho em troca de um salário, né, como mostra a imagem aqui abaixo que a gente pode observar. Então, o sistema capitalista, ele possui 6 principais características. E nós vamos evidenciar essas características agora, tá? A primeira delas é a propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, as fábricas, as empresas e as terras produtivas, então, elas são propriedade de uma pessoa, às vezes de uma família, às vezes de um grupo de pessoas, normalmente de uma pessoa, tá? Essa uma pessoa, então, ela tem essa propriedade, né, dos meios de produção. Lembrando, meios de produção, então, são fábricas, empresas ou propriedades rurais produtivas, tá? Então, esse dono, né, este proprietário da propriedade privada, dos meios de produção, ele vai, então, como já dito anteriormente, contratar pessoas para trabalhar para ele, né, em troca de um salário para produzir algo ou prestar algum tipo de serviço. Outra característica, então, é a economia de mercado, né? Ou seja, a economia ela é basicamente controlada pelas maiores empresas dos diversos setores e segmentos da economia,
né? E esse conjunto de empresas, então, elas acabam regulando e decidindo várias ações, né? O quanto elas vão produzir, onde elas vão produzir. Elas também estabelecem o preço dos seus produtos e as condições da circulação, né? Verificando também as variações da oferta e da procura, né? A procura pelos seus produtos ou a oferta de produtos semelhantes por outras empresas concorrentes. Uma terceira característica do sistema capitalista é, então, o trabalho assalariado, que nós também já comentamos. Então, o trabalhador, o proletário, que é uma outra forma de nos referirmos ao trabalhador, né? O trabalhador, então, ele recebe um salário pelo seu trabalho. Ele vai ter uma carga horária a ser cumprida, ele vai ter uma demanda de produção, né, a ser desenvolvida, e em troca disso ele vai ganhar um salário, né? É importante deixar claro aqui que, de uma forma geral, existem exceções, claro, mas de uma forma geral, independente de quanto um trabalhador produz, ele segue ganhando o mesmo salário. Então, normalmente o salário ele é fixo, independente do quanto o trabalhador produz, né, no tempo que ele está a serviço do empregador. Outra característica, né, do capitalismo é a chamada lei da oferta e da procura, né? O que essa lei da oferta e da procura diz? Ela vai dizer que os preços das mercadorias vão variar de acordo com a procura, né, com a compra dos consumidores desse produto, né? Então, quanto mais a indústria, né, produzir alguma coisa, mais barato esse objeto ou esse produto tende a ficar, né? E se a produção é baixa, o preço tende a aumentar. Isso tem a ver também com a compra das pessoas, né? Se as pessoas estão comprando muito um determinado produto, o preço desse determinado produto tende a subir. Se as pessoas compram pouco um determinado produto, o preço desse produto tende a baixar, né? Então, isso é a lei da oferta e da procura. A gente está vivenciando, então, um momento agora onde, por exemplo, álcool em gel e máscaras, né, de proteção estão sendo vendidas aos montes, né, nessa situação da pandemia, né? O que aconteceu? Muitas pessoas comprando, acaba diminuindo os estoques e, consequentemente, elevando o preço desses produtos. Outra característica do capitalismo é a concorrência. A gente sabe que muitas diferentes empresas, diferentes indústrias produzem o mesmo produto ou produtos muito semelhantes. Um exemplo, a gente tem várias empresas e indústrias que fabricam calçados, tênis, né? Nós temos dois exemplos famosos aí que eu vou utilizar, a Nike e a Reebok. Elas não são a mesma empresa, produzem o mesmo tipo de produto, né? Portanto, elas são concorrentes, né? E para conseguirem vender mais, conquistar mais consumidores, então elas lançam mão de várias ações estratégicas, tanto de marketing e publicidade, mas também de regulação e diminuição de preços ou promoções, para que as pessoas então possam optar por qual marca vão comprar então algum produto, né? Então a concorrência é uma das características bem importantes do capitalismo, né? No entanto, cabe destacar aqui, né, que alguns setores, daí das atividades econômicas, né,
tentam infringir a concorrência e criam cartéis ou monopólios ou oligopólios, né? O cartel, ele basicamente é quando diferentes empresas de um mesmo segmento combinam o preço de um produto, né? Para que todas se mantenham vendendo numa média, vamos dizer assim, e nenhuma se sobressaia demais, né, com relação à outra, porque quando uma começa a se sobressair, as demais unem forças num cartel, como já foi dito, para que essa empresa que está se sobressaindo pare desse processo, né, de, de se enriquecer ou de crescer, né? Então o cartel ele busca tentar manter várias empresas semelhantes, né, de um mesmo setor, no mesmo nível de vendas e de desenvolvimento. E nisso eles muitas vezes acabam combinando preços. O monopólio acontece quando uma única empresa detém todo um setor da economia, né? Então ela não tem alguma outra empresa que produza um produto semelhante para concorrer com ela, né? Então a gente tem aí vários exemplos e até pouco tempo atrás nós tínhamos na informática um dos maiores monopólios do mundo, que era o da Microsoft, né? Todos os computadores do mundo praticamente utilizavam o sistema operacional Windows da Microsoft, né? Então a Microsoft era uma empresa que detinha um monopólio. Esse monopólio, com o passar dos anos, acabou caindo, né? Hoje em dia nós temos aí várias empresas de tecnologia ofertando sistemas operacionais e com isso caiu o monopólio então da Microsoft, e nos deu várias opções diferentes, né, de sistemas. Os oligopólios, por fim, então, são grupos de pessoas que se aliam, né? São empresários que se aliam uns aos outros. Eles formam uma espécie de um grupo não muito claro para a sociedade, mas um grupo que se organiza para fazer o seu setor da economia se desenvolver, né? E aí eles lançam mão de algumas estratégias para tentar, às vezes, quebrar alguns concorrentes, né? Normalmente os oligopólios não assumem ações muito positivas para a economia, tá? Deixar isso claro. Os oligopólios muitas vezes fazem atuações negativas, principalmente para empresas concorrentes, né? E o último, então, a última característica do capitalismo é o lucro, né? O lucro é o objeto mais desejado de todo empresário, todo dono do meio de produção, o dono de uma fábrica, o dono de uma propriedade rural também, né, de grande escala. Então, o lucro é o excedente de dinheiro, é o dinheiro que está entrando com as vendas, com o comércio, é o dinheiro que está entrando, mas é o dinheiro que está sobrando, né? O lucro ele vem depois que as empresas que pagaram todas as suas demandas, né, as suas despesas, né, com a operação e com as matérias-primas, né. Então o dinheiro que vai acumulando, sobrando do processo de produção e venda é o que chamamos de lucro, então. Aqui nessa foto a gente tem então uma localidade num centro comercial em Hong Kong, na China, né, no ano de 2017. A foto ela tem dois vieses, né? Na minha interpretação, ela é muito colorida, muito brilhante, muito iluminada, então ela traz um aspecto, por um lado, bonito e chamativo, mas também por outro, né, ela nos remete a uma imagem um pouco poluída demais, né? Assim, um excesso
de mensagens, de imagens, de cores, né? Na verdade, cada uma dessas placas, então, é um meio de propaganda e publicidade de lojas e empresas que devem estar localizadas naquela avenida ou naquela região. Então, né, evidentemente, eu particularmente não falo esse idioma, não sei ler esses dizeres, mas provavelmente ali deve ter o nome de alguns estabelecimentos comerciais e explicando a que eles, né, a que eles servem. Então a gente vê que a concorrência nessa localidade ela é muito grande, certamente deve ter uma concorrência muito grande, e percebe também o uso massivo de publicidade e propaganda. Então o capitalismo teve origem, né, no final da Idade Média e veio a se consolidar com a Revolução Industrial. Já lá no final da Idade Média, né, com o surgimento aí também dos estados modernos, as monarquias europeias, então, elas visavam acumular metais e joias preciosas, né, que elas extraíam muitas vezes das colônias espalhadas pelo mundo, né, e ali começa o capitalismo, né, o acúmulo de capital, o acúmulo de riqueza, iniciado então esse processo pelas monarquias europeias. Quando a gente tem então a Revolução Industrial, a gente acaba subvertendo um pouco essa capitalização apenas pelas monarquias e pela nobreza. Com a Revolução Industrial, a gente tem uma nova classe social, que é a burguesia. A burguesia era composta então por pessoas que não eram necessariamente nobres, ok? Mas que, de alguma forma, empreenderam ou investiram em alguma maneira de desenvolver, né, algum processo industrial ou fabril, né? Então essas pessoas acabaram criando no início pequenas fábricas, depois fábricas um pouco maiores, né? As primeiras manufaturas, depois fábricas um pouco maiores. E com o advento da Revolução Industrial, então, que trouxe a tecnologia das máquinas, né, da energia da máquina a vapor e do processo de fabricação por máquinas, o processo de fabricação em escala industrial, dentro de padrões, né? Com essa ascensão, então, a gente tem o capitalismo se fortalecendo, a gente tem uma outra camada da sociedade enriquecendo, que são os burgueses, e tem uma outra camada da sociedade se formando, que é os trabalhadores que vão operar, então, dentro dessas fábricas. Lembrando que antes da Revolução Industrial, o processo de fabricação e produção ele era diferente, né? Ele era muito mais rudimentar e muito mais artesanal. Então a Revolução Industrial dá uma guinada no sistema capitalista. Aqui eu fiz um esqueminha para vocês, né, para mostrar como se divide de uma forma muito simples e básica uma sociedade capitalista. Claro que a gente pode fazer uma leitura mais complexa que isso, mas nesse início para vocês, né, que estão recém no 8º ano, esse esqueminha vai ser suficiente com uma introdução. Então, uma sociedade capitalista, ela se divide basicamente em duas camadas: a burguesia, que são os proprietários de terras e dos meios de produção, geralmente são os donos de fábricas, empresas ou terras cultivadas, né? Esse pessoal vive de rendimentos, de renda. Eles é quem contratam funcionários, que estes é que são assalariados. E essas pessoas geralmente ocupam o topo da pirâmide social, né? Eles são mais ricos e menos numerosos em números de indivíduos. A gente tem depois, então, a segunda camada social, que é a camada do proletariado, os trabalhadores, tá? Então eles, como já foi dito, vendem seu tempo e sua energia e a sua força de trabalho para desempenhar alguma função na produção das fábricas ou fazendas ou prestação de serviço. O proletariado, então, ele vive basicamente de uma forma geral, existem algumas poucas exceções, mas eles vivem basicamente de salário,
ocupam a base da pirâmide, então. Ganham menos, muito menos, e são também muito mais numerosos. Vamos destacar agora, a gente já fez uma introdução do histórico, né, do capitalismo, do sistema capitalista, e a gente vai agora destacar então as 3 fases do capitalismo, do seu surgimento até hoje, então, né, na atualidade. Então, como já foi dito, a primeira fase do capitalismo ela começa então a partir das grandes navegações, né, que fizeram então com que as monarquias europeias, a nobreza europeia descobrisse que existiam muitas terras espalhadas pelo mundo. Por exemplo, o Novo Mundo, né, como assim chamamos, as Américas e a Oceania, né? Eles já tinham então o conhecimento, obviamente, da existência da África e já exploravam isso, e da Ásia também, né? E acabou que o descobrimento das Américas e do Novo Mundo, né, de uma forma geral, ofereceu mais um palco de exploração de riquezas, então, para a Europa, para as monarquias europeias, assim como o Brasil, por exemplo, foi para Portugal, né? Então a gente tem essa primeira fase que é o capitalismo comercial, porque cada país europeu ele tinha uma colônia, cada colônia tinha um potencial de produção de alguma coisa que outro país europeu não tinha essa possibilidade nas suas colônias. Então, como cada país europeu tinha diferentes colônias e cada colônia conseguia produzir algo em especial, os países europeus, então as monarquias europeias, então faziam o comércio entre elas desses produtos, né? E para garantir ter condição de comprar produtos num momento de crise, é para isso que eles faziam também reservas de metais preciosos e joias, né? Para poder uh, dar suporte com esse material, né? Essas joias, essa riqueza, dar suporte para a economia então do país, tá? A fase que veio depois, o capitalismo comercial, ele durou bastante tempo, como a gente pode ver, né? O capitalismo comercial ele vem lá do século XV, então, até o século XVIII para o XIX, né? Que é quando a gente começa uma outra fase do capitalismo, então, que é o capitalismo industrial, que eu comentei agora há pouco também. Então, o capitalismo industrial ele começa principalmente na Inglaterra, mas também na França, também na Holanda, né? Ele começa ali naqueles países no século XVIII com, né, o descobrimento de alguns inventores da possibilidade de a gente ter energia com a queima do carvão. Então, através dessa energia, a gente conseguiu movimentar máquinas e essas máquinas, então, desempenhavam vários trabalhos, tanto para fabricar coisas, mas também como meios de transporte, né? Os barcos a vapor e as locomotivas, os trens a vapor, que então levavam os produtos, né, para qualquer lugar do mundo. Então a gente tem aí o capitalismo industrial. Então vamos para a terceira fase do capitalismo. A terceira fase do capitalismo ela começa então, né, ela se consolida, melhor falando, após a Primeira Guerra Mundial, tá? Após a Primeira Guerra Mundial. O que acontece então? Ocorrem fusões ou parcerias entre bancos e empresas, entre bancos e fábricas, parcerias ou fusões, né? Para quê? As empresas estavam buscando incremento, as empresas dessa época queriam incremento financeiro para poder investir em ampliação ou investir em inovação. Elas queriam ou crescer o tamanho ou melhorar o sistema de produção, tá? Para isso eles precisavam de dinheiro, que as vendas que eles faziam não era suficiente para tocar esse plano para frente. Então eles abriram para venda de cotas das empresas. Aí começa a questão do capitalismo financeiro,
né? Eles abriram para que outras empresas ou outras pessoas ricas ou bancos comprassem cotas dessa empresa. Então, o que acontecia? Alguém ia lá e comprava ações de uma empresa, né? Poderia, então, futuramente vir a lucrar junto com a empresa, mas, num primeiro momento, ao comprar a ação, tu injeta muito dinheiro nessa empresa. Essa injeção de dinheiro faz com que a empresa possa ou crescer comprando uma nova sede ou construindo uma nova sede, ou crescer também investindo em inovação, investindo na melhoria da tecnologia da empresa ou na melhoria dos produtos, né? Então a gente tem nesse processo de venda de ações para ter um incremento financeiro, a gente tem aí o início do capitalismo financeiro, né? Hoje em dia, então, o capitalismo financeiro toma conta do mundo, né? E ele se desenvolveu, hoje em dia ele é mais sofisticado, ele é muito mais aprimorado do que lá naquela época da Primeira Guerra Mundial, né? No pós-Primeira Guerra Mundial. Então, hoje em dia é possível fazer o investimento em ações de empresas em quase qualquer lugar do mundo, né? Então a gente tem hoje pessoas investindo em várias empresas ao redor do mundo, muitas pessoas estão lucrando com isso, outras estão perdendo, certamente, né? Mas essa possibilidade de tu poder fazer esse investimento e ter esses lucros ou esse rendimento, né? Isso aí então é um advento do capitalismo financeiro. Peço desculpas, aí eu avancei um pouquinho. Aqui então nós temos uma foto da Bolsa de Valores de Nova York, uma das mais importantes do mundo. E nessa Bolsa de Valores, então, as mais variadas empresas estão vendendo suas ações e outras empresas ou empresários ou pessoas estão ali também comprando essas ações. Então ali é um lugar onde está ocorrendo transações financeiras, né, globais, né? Pessoas do mundo inteiro estão uh, ou presentes fisicamente ali ou não, né? Mas as pessoas do mundo inteiro estão ali operando situações financeiras, fluxos financeiros. Então a gente encerra a parte do capitalismo, a nossa primeira parte dessa videoaula, tá? E vamos adentrar então um outro sistema econômico, também muito importante, tá? Ele também foi muito importante, ele marcou a história do mundo no século XX e ele ainda existe, ainda está presente em diversos países do mundo, embora em menor quantidade do que no século XX, agora no nosso século XXI, tá? Como o próprio texto ali está exemplificando, nós temos ali alguns países que ainda perpetuam, né, esse modelo. Então nós temos a China, Cuba, Vietnã e a Coreia do Norte. Esse sistema capitalista, o que ele prega então? Ele defende que não existam classes sociais nem desigualdade social na sociedade, né? A gente sabe que o capitalismo ele tem lá suas vantagens e suas qualidades, mas o capitalismo ele também tem algumas contradições. O capitalismo também apresenta seríssimos problemas que ao longo de muitas décadas esses problemas não vêm sendo solucionados. Alguns problemas vêm diminuindo num ritmo muito lento, mas de uma forma geral não vêm sendo solucionados os mais graves problemas, como a pobreza extrema e a miséria e a fome no mundo, né, entre outros. Então o socialismo ele nasceu numa tentativa de evitar alguns desses problemas, né? O principal deles seria as desigualdades sociais, a existência de pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Então esse sistema queria tentar equilibrar as coisas para que não existissem nem pessoas muito ricas, mas também, principalmente, não existissem pobres. Esse sistema queria que todas as pessoas então tivessem as mesmas condições
E, portanto, teria as pessoas da sociedade, então, teriam todas uma vida mais ou menos dentro de um padrão comum. Inclusive, é por isso o nome, né, que também é dado ao socialismo, o nome que também chamamos de comunismo muitas vezes, né? Tem pessoas que fazem uma leitura diferente, diferem socialismo de comunismo, mas a palavra comunismo vem aí de comum, né? Porque queriam que todas as pessoas tivessem um padrão de vida comum. Nesse sistema, então, o Estado controlaria os meios de produção. Então, diferente do sistema capitalista, onde algumas pessoas seriam donos dos meios de produção, no sistema capitalista a gente inverte um pouco a lógica. O Estado, então, é o dono do meio de produção. E é ele quem contrata e organiza as pessoas para trabalharem nesse meio de produção. O Estado, também num sistema socialista, é ele quem tem que oferecer à população alguns serviços básicos, né? Como saúde, educação e habitação. Então, em países socialistas, normalmente, esses serviços são gratuitos. As pessoas têm acesso à saúde e educação gratuita e muitas vezes também, em alguns países, as pessoas também não precisam sequer comprar a residência, elas podem fazer a sua inscrição num programa governamental e elas recebem então um lugar para morar de acordo com a sua condição, né? E os variados fatores aí que envolvam a vida dessa pessoa. Vamos destacar algumas características do sistema capitalista, né? Podemos também comparar depois, num outro momento, essas características com o sistema capitalista. Então, o sistema socialista, ele tem como característica a estatização. A propriedade das terras e das fábricas ou das empresas é do Estado. Nenhuma pessoa sozinha ou nenhuma família mais vai ser dona das empresas ou das terras. Tudo é do Estado. E as pessoas é que vão trabalhar nessas empresas e ganhar um salário, então, do Estado. Semelhante, não é igual, mas é semelhante a o que nós vemos no Brasil hoje, com pessoas que são funcionários públicos, né, os servidores públicos. Então trabalham muitas vezes para empresas estatais, desempenhando os mais variados aí, as mais variadas atividades, tá? Então a gente pode fazer uma comparação sutil, né, entre as empresas de um Estado socialista com os servidores públicos aí, então, do nosso país, para poder comparar para vocês. Outra característica do socialismo é a economia planificada, né? Ou seja, tudo que o Estado produz é para atender às necessidades da população. O Estado não vai produzir mais do que a sociedade precisa nessa economia. Ou seja, para quem não está entendendo muito bem, não vai existir estoques de produtos como nós temos no sistema socialista, no sistema, desculpe, capitalista. Eu vou dar um exemplo para vocês. Certamente existem muitas pessoas que no Brasil hoje, no Brasil capitalista de hoje, muitas pessoas certamente não têm um aparelho de televisão no Brasil hoje. Porém, todas as lojas que vendem televisão certamente têm no seu estoque parado, lá atrás num depósito, uma televisão esperando para ser comprada, né? Num sistema socialista de economia planificada, em teoria, não haveria esse estoque da televisão. As televisões, os televisores todos seriam distribuídos na população para atender à demanda da população. Quando todas as pessoas tivessem já a sua televisão, esta então pararia de ser produzida, né? Até que, por alguma razão, muitas pessoas quebrassem ou estragassem seus televisores, então
e aí o Estado teria que produzir mais para atender essa nova demanda. Mas então o Estado tem uma economia planificada, eles têm um plano para atender a necessidade da população e não produzir coisas a mais para estocar, tá? Porque a economia socialista ela não prevê o lucro. Então tu não precisa ter estoque, um estoque muito grande para produzir lucro com a venda daquilo ali, daquele produto. Outra máxima do socialismo é o pleno emprego. Então a gente viu lá no início que o socialismo surge tentando reduzir um problema da sociedade, que era a miséria e as desigualdades sociais. Então ele sabe, esse sistema ele sabe que precisa, para conseguir atingir aquela meta, ele precisa dar emprego e trabalho para todo mundo, para que todo mundo tenha o salário e a condição de ter acesso aos serviços do Estado. Uma quarta característica que está aparecendo aqui, que vamos destacar, e que realmente acontece e aconteceu na União Soviética e acontece nos países que ainda desenvolvem esse sistema econômico, que são algumas desigualdades sociais que se perpetuam, né? Porque embora o objetivo do sistema fosse igualar a qualidade de vida e o padrão de vida das pessoas para ter um padrão de vida comum nessas sociedades, algumas pessoas têm ou tinham cargos-chave dentro do Estado, cargos onde essas pessoas poderiam tomar decisões. E aí acontece algo que acontece também no sistema capitalista, como no socialista, que é a corrupção. Então as pessoas deveriam desempenhar uh, uma algo justo, né, para as pessoas, mas as pessoas ali estavam ali numa situação de poder, num cargo de poder, e aí a pessoa acabava escolhendo os melhores trabalhos e salários para os seus parentes, para os seus amigos, né? E aí acabou criando um círculo vicioso onde não o sistema socialista acabou, infelizmente, né, não conseguindo atingir o seu objetivo. Ele continuou perpetuando desigualdades sociais, tá? Com pessoas ricas e pessoas privilegiadas e pessoas menos favorecidas. Então a gente vai falar um pouquinho agora da experiência soviética com o modelo do sistema socialista. A Rússia, então, foi o primeiro país a adotar esse sistema. A Rússia fez uma revolução chamada Revolução Russa ou Revolução Vermelha em 1917. E em 1922 ela formou então com outros países a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era composta por 15 países, todos eles socialistas, mas que tinham então como um poder central, né, dessa união toda, Moscou, que é a capital da Rússia, então também a capital da União Soviética. Também comentamos antes, né, mas vale a pena mencionar, porque o texto está nos trazendo isso, de que o Estado socialista ele era muito burocrático, isso atrapalhava alguns dos objetivos propostos pelo sistema, né? Que eles queriam, dizia, o sistema socialista surgiu dizendo que faria da sociedade uma sociedade mais justa, mas o excesso de burocracia, né, acabou atrapalhando aí uh, que esse objetivo fosse alcançado, então. Outra coisa que cabe destacar é que, apesar de vários problemas, né, vários indicadores sociais e econômicos eram positivos, né, nesses países de economia socialista. Indicadores como educação, saúde, transporte e comunicação eram positivos. Então esses países eles apresentaram, pelo menos em algum momento,
né, dessa história socialista, pelo menos em algum momento eles apresentaram bons dados de educação, saúde, transporte e comunicações, tá? Todo mundo sabe que a União Soviética ela rivalizou com os Estados Unidos em termos de desenvolvimento, em todos os aspectos, desenvolvimento militar, econômico e tecnológico, tanto que a Rússia, a União Soviética, melhor falando, foi o primeiro país a desenvolver de uma forma geral as tecnologias espaciais, a mandar o homem para o espaço e posteriormente a construir inclusive a primeira estação espacial, né, a Mir. Então esse país ele realmente teve muitos avanços, né, em vários aspectos e principalmente tecnológico, militar e também, dada a sua época, econômico. Temos agora então, perdão, vou voltar, eu passei demais. Temos agora o exemplo da China, né? A China ela também passou por uma revolução comunista, então só que um pouco mais tardia que a da Rússia, né? Foi acontecer só em 1949 essa revolução onde o país deixou então de adotar um sistema capitalista e adotou um novo sistema de governo e um novo sistema econômico, né? E aí a China ela vem desenvolvendo esse sistema econômico comunista desde lá, tá? Nas últimas décadas, apesar disso, houve algumas transformações nesse sistema, né? Com a implementação aí então de algumas iniciativas capitalistas tentando acelerar o crescimento do país. A China, a gente sabe que a maior parte da sua história recente, ela foi um país muito pobre, ela sempre teve uma população muito grande, e no último século, essa população cresceu demais, uma população gigantesca e uma população também muito pobre. Então a China ela adotou esse sistema comunista, socialista, para tentar diminuir as desigualdades. Só que as décadas passavam e essas desigualdades pouco diminuíam. Então eles resolveram adotar algumas medidas para poder fazer uma aceleração do crescimento econômico e tentar resolver os grandes problemas do país. Tá? Então criaram as zonas econômicas especiais. Essas zonas econômicas especiais, então, elas são áreas do país onde as empresas podem, então, ter alguns aspectos capitalistas para poder fazer a sua produção e o comércio. Tá? Essas ZEs, ou Zonas Econômicas Especiais, atraíram muito investimento estrangeiro, tá? E com certeza alavancaram demais a economia da China. Tanto que a China, mesmo sendo socialista, ela é hoje a segunda maior economia do mundo. E quase todos os prognósticos de grandes economistas do mundo prevêem que nas próximas décadas a China provavelmente irá passar os Estados Unidos em poderio econômico no mundo, né? E isso vai ser uma transformação bem importante para a nova ordem mundial que virá no futuro, então. Então, eu espero que não tenha ficado muito longo nem muito confuso. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Para mim também está sendo uma novidade produzir essas videoaulas. Eu espero conseguir melhorar elas ao longo do tempo e aceito sugestões e colaborações, tá bom? Refaçam as leituras, revejam os vídeos, procurem mais informações através de pesquisa, porque nunca é demais, e busquem esclarecer dúvidas, principalmente, é claro, comigo, através dos nossos canais de comunicação ou com pessoas da confiança de vocês. Tá bom, queridos? Então, um grande abraço. Bons estudos.